professor Daniel Fernandes. É só enviar o convite aqui para ele, para que a gente possa iniciar a nossa live. Vamos ver se ele entra. Vamos só aguardar ele entrar e solicitar a participação aqui. Já entrou. Vamos só verificar aqui se ele solicita a participação para que a gente possa dar início. Professor Daniel, se eu puder solicitar a participação aí, que eu não estou conseguindo enviar o convite. O professor Daniel está entrando. Boa noite, professor. Boa noite, Ângelo. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem, Consegui, senhor? estava meio perdido. Tudo Ah, certo? faz parte. O senhor Uhum. está me ouvindo e vendo bem? Tô, tô. Dá para ouvir legal. Você está me ouvindo legal também? Tá me ouvindo bem? Deixa eu ajeitar aqui. Pode ficar à Aqui de vontade. vez em quando tá dando uma picotada na sua voz. Eu acho que é por causa da internet, mas quem vai falar mais hoje vai ser o senhor, então eu vou ficar Ah, só tá como certo, ouvinte. então. Comece aí se apresentando então, professor. Fala um pouquinho do senhor, do que o senhor faz, do que o senhor escreve. Fala aí um pouquinho do senhor. Ah, tá certo. Obrigado. Primeiro eu queria, tá? Muito essa live com você. Divertir, né? Eu saí do meio esotérico, né? E assim que eu me converti, ali foi a primeira vez que eu entrei em contato com a figura do Newman, né? Ele é citado no documento, e aí depois eu procurei saber quem era, e aí desde então, assim, ele passou a ser uma grande influência, assim, na minha vida intelectual, né? Eu sou professor de História e Filosofia, já há bastante tempo, né? Desde 2007, reunião de textos, né, inéditos, coletados na hemeroteca da Biblioteca Nacional, são coletâneas, né, de artigos, de ensaios, né, do João Camilo, do José Geraldo Vieira, e tem um livro também sobre catolicismo, eu acho que você já leu, né, o Farol de Sanidade, Sim, que é sim. uma espécie de manual, né, da vida intelectual católica, né, e novamente reitero aqui a minha satisfação de estar aqui participando dessa live com você, para falar sobre o Newman, mas desde a perspectiva do historiador, né, porque há o Newman teólogo, né? Há o Nilma apologista, há o Nilma intelectual, bispo, e há o Nilma historiador, né, que é Sim. uma vertente da vida intelectual do próprio Nilma, e que muitas vezes as pessoas não as pessoas desconhecem, né, esse lado do Nilma, né? Uhum. Então, acho que a gente pode começar, né? Certo. A gente não perder tempo. Ó, tem gente falando aí que está travando. Será que está travando o meu Acho áudio que ou a o seu aí? minha, acho que é a minha internet aqui, mas eu já mudei de local, eu acho que agora tá melhor. O senhor tá me ouvindo bem e vendo? Tô ouvindo bem, mas de vez em quando trava, mas agora acho que melhorou. Tá. Mas depois a gente vai colocar lá no Tá, YouTube pro pessoal que não conseguiu ver aqui, vai ver lá no YouTube depois, tá bom?
Ah, tá certo, então. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria destacar, Ângelo, é Sim, antes da gente entrar propriamente na figura do Newman, é o apreço, né, que o catolicismo tem pela história, né? Que a nossa fé ela é baseada em fatos históricos, não em mitos, né? A própria ressurreição de Cristo, ela é um fato histórico, testemunhado por muitas pessoas dignas de credibilidade, né? E a historicidade de um fato, ele justamente depende dessa credibilidade dos testemunhos, né? Então, a boa nova, né, o evangelho, ele não é um mito, né? Então, a nossa religião, o catolicismo, é uma religião que se baseia, sobretudo, em acontecimentos históricos, ou seja, Deus se fez homem, né? Deus morreu na cruz por nós e ressuscitou, né? Então, a ressurreição é o fato histórico central da nossa fé, né? E a sim, historicidade da fé cristã, ela é reconhecida até por historiadores não cristãos. Por exemplo, quando eu fiz faculdade de História, o primeiro livro que me indicaram foi esse aqui do historiador francês Marc Bloch, Apologia da História, né? E eu fiquei assim maravilhado quando eu li o Marc Bloch dizendo que o cristianismo era a religião do historiador. E ele nem cristão era, né? Ele era judeu, foi fuzilado em 1944 pelos nazistas. Nem cristão ele era, mas ele diz assim aqui no livro que o cristianismo é uma religião de historiador. Outros sistemas religiosos fundaram suas crenças e seus ritos sobre uma mitologia praticamente exterior ao tempo humano. Como livros sagrados, os cristãos têm livros de história, e suas liturgias comemoram os episódios da vida terrestre de um Deus, os faustos da igreja e dos santos. Histórico, o cristianismo o é ainda de outra maneira, talvez mais profunda. Colocado entre a queda e o juízo, o destino da humanidade afigura-se a seus olhos uma longa aventura da qual cada vida individual, cada peregrinação particular apresenta, por sua vez, o reflexo. É nessa duração, portanto, dentro da história, que se desenrola, eixo central de toda a meditação cristã, o grande drama do pecado e da redenção. Então, veja, muito bacana isso aqui. Veja que, né, essa relação da fé católica com a história, ela é fundamental, né? Nossa fé não é mitológica, né? Então, não é por acaso, então, que o catolicismo se tornou a religião mais bem documentada do mundo, né? Porque até os milagres são documentados, né? O historiador Christopher Dawson, que foi o maior historiador católico do século XX, né? Ele diz, por exemplo, que a própria tradição da historiografia ela se desenvolve, se amplia graças ao cristianismo, né? E desde São Lucas, por exemplo, isso se evidencia, né? E depois também na época patrística, na época medieval, né? Veja, São Lucas ele parte dos acontecimentos históricos, né? Então, como historiador, ele se apresenta, conhece as leis da historiografia, reflete sobre os acontecimentos do seu tempo em torno da pessoa de Jesus. Desde então, a tradição historiográfica, a tradição historiográfica cristã, ela nunca sofreu interrupção. Desde esse momento, ela vai se desenrolando. Então, por exemplo, no período patrístico, nós temos uma sucessão ininterrupta de grandes figuras dedicadas ao registro histórico, né? O Hegesipo, Eusébio de Cesareia, Rufino escreveu uma história eclesiástica dando continuidade ao trabalho do Eusébio, Sócrates de Constantinopla, Sosômeno, Paládio, Orósio, até o Isidoro de Sevilha. Isidoro de Sevilha, por exemplo, escreveu a história dos godos, dos vândalos, dos suevos, né? Depois nós temos aí a inauguração da tradição historiográfica medieval com São Bento Venerável. Então a lista é muito grande, né? sim, Isso aí depois tem continuidade. No período da Contra-Reforma, essa tradição ela continua, né, com os bolandistas, por exemplo. O Christoph Dawson, por exemplo, ele dizia que a partir da reforma, com o movimento aí da Contra-Reforma, né,
a precisão historiográfica ela se tornou cada vez mais uma exigência, né? E ele, até anotei aqui, ele diz que as exigências ocasionadas pelas controvérsias religiosas e teológicas forçaram os historiadores da igreja a serem mais cuidadosos que seus colegas humanistas em relação à autoridade e à citação das fontes e documentos, né? Veja, então, que essa tradição ela se aperfeiçoa, né, a partir da modernidade, né? E o Newman, então, no século XIX, ele aparece como um herdeiro dessa tradição historiográfica. Por que isso? Porque o século XIX ele é propriamente dito o século em que a história ela se apresenta como ciência, com o Leopold von Ranke, né? É nesse contexto que ela se apresenta como uma nova ciência. Claro, ela herda essas tradições dos antigos, dos antiquários, dos colecionadores de manuscritos, dos monges beneditinos, tá? E o Newman herda toda essa tradição, tá? E o trabalho dele como historiador vai ser fenomenal. Isso vai ajudar ele no processo de conversão dele. Porque na época dele ele percebeu que os anglicanos, por exemplo, eles não tinham conhecimento histórico nenhum. Exato. Né? Até que no texto do surgimento do movimento de Oxford, ele começa a estudar o cristianismo primitivo, né? Os padres da igreja. E aí ele percebe que o protestantismo não tem nada a ver com o cristianismo da época dos padres, né? Exato. E justamente no início aqui do desenvolvimento da doutrina cristã, ele fala isso. Muito interessante. Ele diz assim, em primeiro lugar, que a história não é um credo ou um catecismo. Ela nos dá lições, né? E não regras. Contudo, ninguém pode confundir seu ensinamento nesta matéria, quer o aceite ou nele tropece. Ou seja, você vai estudar a história, né, de maneira objetiva e você não sabe o que vai encontrar. Foi isso que ele fez. Ele não sabia que ele ia encontrar a refutação do protestantismo estudando a história da igreja, né? Uhum. E aí, no final aqui do texto, ele diz, olha, o que quer que diga ou desdiga, né, a história, né, ao menos o cristianismo histórico não é o protestantismo. E se alguma vez houve uma verdade segura, então é essa. Ele percebeu isso. E aí, no final, ele diz aprofundar-se na história e deixar de ser protestante. Então, através do estudo da história, ele percebeu que o protestantismo não tinha nada a ver com o cristianismo da época dos patrícios, né? E isso foi fundamental, né? Sim. Então, no Newman, então, nós encontramos essa figura do historiador, e ele produziu várias obras de caráter histórico. Por exemplo, aquela obra que ele escreveu sobre a crise ariana do século IV é uma obra de caráter historiográfico. Depois ele escreve também dezenas de outros ensaios de caráter histórico. São muitos, não são poucos, são muitos. É uma pena que nós não tenhamos nada disso traduzido aqui. Nós temos o Newman também, que se apresenta como filósofo da história, como herdeiro de Santo Agostinho, né? Que quem funda no Ocidente a filosofia da história é o próprio Santo Agostinho. O Newman, então, ele é um continuador, né, da filosofia da história nesse sentido agostiniano. Tá? E Newman também introduz a história no seu método de pesquisa teológica, como o Joseph Ratzinger vai fazer depois no século XX. Tá? É muito interessante a visão que o Newman tem, então, do passado histórico, porque ele vê o presente, por exemplo, como um texto, e ele vê o passado como a sua interpretação, de modo que o passado ilumina o presente. Então, você estuda o passado e o estudo do passado esclarece, né, o presente, ilumina o presente de algum modo. Foi isso que aconteceu com ele, né? Ele estudou o passado da história da igreja, e o passado da história da igreja iluminou o presente dele, né? E ele acabou percebendo que ele estava no erro, tá? Sim, pode complementar.
Eu não te ouvi. Sim, exatamente. Sim, tá certo. Mas é isso mesmo. Você tem toda a razão. Eu não te ouvi muito bem, mas eu entendi o que você falou aí, que a ponte Ratzinger é a Edith Stein, né? Mas está bem compreendido. Perfeito. Então, outro aspecto também da valorização da história, na visão do Newman, é a própria visão cristã da história, né? A história como um lugar de manifestação da providência divina, né? Ou Exato. seja, Deus age na história, Deus atua na história. Tá? Então, a história, ela nos abre um campo de reflexão, né? E isso não pode estar distante, por exemplo, da reflexão teológica, né? De como é que se dá no campo da história o confronto entre a graça e a liberdade do homem. Isso é fundamental, mas era o tipo de reflexão que não existia até esse momento, né? Newman também vai valorizar a história também no sentido de que ela ilumina o desenvolvimento da doutrina da igreja, não é? Ou seja, foi quando ele começou a estudar a história que ele percebeu que a doutrina da igreja ela se desenvolvia de maneira orgânica e de maneira homogênea, né? E ele percebeu então que aquelas críticas que os protestantes faziam a respeito da corrupção doutrinária da igreja de Roma, aquilo não existia. O que existiu foi um desenvolvimento da doutrina, né? Sempre imutável, mas cada vez mais sendo ampliada, né? Por uma intelecção maior dos dados da revelação, né? Que foram dados lá no começo. Tá? Então, isso é importante destacar. Tá? Então, vou dar continuidade aqui. Então, agora, por incrível que pareça, Ângelo, esses estudos de caráter histórico do Newman, essas reflexões teológicas que ele acabou fazendo a partir da história, isso custou caro para ele, né? Porque ele se tornou uma pessoa suspeita, porque até então esse tipo de reflexão não era feito pelas escolas teológicas daquela época, e o peso, então, que o Newman deu ao trabalho historiográfico e hermenêutico, ele foi um dos principais motivos para a acusação de modernismo. Né? Antes, por exemplo, do Concílio Vaticano II, os partidários, né, por exemplo, da escola neotomista, muitos, né, seguidores dessa escola, eles evitavam qualquer implicação, qualquer meditação a respeito da dimensão histórica dos problemas. Né? Não se procurava compreender a graça situada na história. Né? Esse negócio de você estudar a história, isso era uma coisa dos modernistas, entendeu? Era um campo novo, entende? Sim. Então, era algo que causava uma certa suspeita. Né? Não só isso, Newman também se tornou suspeito porque ele não era um escolástico, ele se dedicava à patrística. Né? E isso não era, naquele momento, algo predominante nas escolas, né? De teólogos, né? do século XIX. Então ele sofreu muito. Depois que ele se converteu, ele chegou a reclamar. Né? Até anotei aqui uma carta que ele escreveu a um amigo dele, Hope Scott. Sou suspeito em Roma por não querer seguir ao pé da letra todas as extravagâncias da atual escola.
Então ele lamentava, né, um espírito de divisão e suspeita, em qual os católicos mais ardentes nem sempre sabem preservar-se. Né? Então, muito triste, né? Ele reclamava das calúnias que ele sofria, né? As pessoas inventavam coisas a respeito dele, né? E ele acabou sendo visto como o pai do modernismo, e foi só quando o Papa São Pio X retirou todas as suspeitas que estavam caindo em torno de suas obras é que ele passou a ser um pouco mais aceito, né? Sim. Dentro da igreja. O problema é que essa visão anti-histórica dessas escolas era uma visão equivocada, né? Porque o cristianismo sempre meditou a respeito do mistério da história, né? Cristo é o centro da história e é o fim da história, né? Então a história tem alguma coisa a ver com a revelação cristã, com o cristianismo, desde o início, né? Ou seja, esse desprezo pela história não tinha nada de tradicional nisso, era uma coisa moderna, né? Então o que o Newman estava fazendo, na realidade, era reatar a conexão com uma tradição mais antiga, né? De conectar a história ao campo da teologia. E é isso que o Ratzinger sentiu falta, e percebeu isso, né? E até anotei aqui que, ó, nos seus escritos a partir do concílio e sobre o concílio, Joseph Ratzinger diz que haviam se manifestado duas opções em confronto no concílio. Por um lado, um pensamento que parte de toda a vastidão da tradição cristã e, com base nela, tenta descrever a constante amplitude das possibilidades eclesiais. E, por outro, um pensamento puramente sistemático, que admite apenas a presente forma jurídica da Igreja como critério das suas reflexões e, portanto, estranha a reflexão histórica. Então, veja que como Ratzinger se conecta a Newman, né? Ou seja, ele, no seminário, ele sentia falta dessa reflexão histórica no campo da teologia. E ele vai já encontrar isso nos estudos de Newman, né? E é por isso que ele vai se aproximar também da patrística, de Santo Agostinho, né? Isso vai ser muito importante. E, afinal de contas, por exemplo, para você ver como que esse desprezo pela história era algo absolutamente moderno, né? Os padres da igreja e os teólogos da Idade Média, por exemplo, São Boaventura, por exemplo, né? Eles viam a Bíblia como um testemunho prestado às obras de Deus na história, né? E foi a visão cristã que chamou a atenção da gente por os acontecimentos absolutamente singulares da história, né? Então nós temos aí, por exemplo, a ressurreição como o mais singular dos acontecimentos, né? Então, por exemplo, o próprio pecado do judaísmo, ele, dentro dessa perspectiva, é um pecado de anacronismo, porque ele rejeita, né, o cumprimento das promessas históricas que Deus havia feito à humanidade, né? E se atém o quê? As formas caducas, né, que apontavam para o cristianismo, né? E os judeus, então, eles se atêm a essas formas, né? Então, quer dizer, de certa maneira é um anacronismo, se quer se prender, né, aquelas formas, né, que na realidade apenas apontavam, né, para o cumprimento das promessas, né? Sim. Então veja que o Ratzinger ele vai notar que esse tipo de reflexão não existe, né, com todos os métodos da escola neotomista, né? O grande problema que o Ratzinger viu nela foi justamente essa ausência de reflexão histórica, né? Esse drama entre a graça e a liberdade humana no campo da história, isso não aparece, e ele sentiu falta disso, né? E isso já aparece nos escritos do Newman. Entende? Então, agora só uma ressalva assim, que essa crítica que o Ratzinger faz não é uma crítica a Santo Tomás de Aquino, não. Ele está fazendo uma crítica só a essa lacuna, né, na escola dos teólogos neotomistas. Ele diz que isso fazia falta, isso era importante, porque a história faz parte da própria fé cristã. Isso não podia ser desprezado da maneira como estava sendo desprezado. Não tem nada a ver com modernismo, isso. Isso é um absurdo. Então, essa restauração, essa
essa atitude foi importante, né? E Newman, então, ele é um precursor disso. Isso aí foi fundamental, né? Você quer fazer algum comentário? Que eu agora vou passar para as reflexões que o Newman fez a respeito dos concílios ecumênicos. Assim, só para fechar, né? Assim, Sim, a gente, né, enquanto católico, a gente tem a compreensão, né, de que a Igreja Católica é o corpo místico de Cristo, né? E ele é o sim, corpo claro. místico de Cristo encarnado na história da humanidade, né? Então, quem se Exatamente. aprofunda na história vai encontrar a pessoa de Cristo, que é a verdade, né? Que todos buscam, né? Tanto é que ele Exato, fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, exatamente. nós, enquanto Igreja Católica, somos membros desse corpo místico encarnados na história. Então, quando Newman se aprofunda na história, ele encontra a verdade, né? Então, é Exatamente. interessante ver isso, né? De Perfeito. que a paixão, morte e ressurreição de Jesus, ela não acontece apenas na Santa Missa, ela acontece na história da humanidade, né? Então, a igreja, ela sempre está ali passando pelo martírio, sempre ali está passando Exatamente. pela paixão e pela ressurreição, né? Então, é algo que Exatamente. o sacrifício é sempre atualizado, vamos dizer assim, né? Mas só para fechar é Exatamente. isso. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Quando, por exemplo, eu tive essa impressão lendo os livros do Christopher Dawson, né? Ali você nota a todo momento isso, né? Esse movimento, né? A igreja renascendo em alguns lugares, mas em outros lugares ela morre, né? Então esse movimento né, passional, né, do desenrolar É, histórico, é ele vida e acontece a todo morte, é momento. trevas e luz, né? É essa. Exatamente, né? Agora, assim, eu acho que esse olhar, né, para a história, muita gente já não tem, né? Muito católico não tem, né? O sujeito não consegue compreender que a igreja ela passa por todas essas etapas a todo momento, né? Então o sujeito olha para a história e tem às vezes uma visão romântica e acha então que o passado da igreja lá totalmente triunfante, não acontecia nada de ruim e que só passou a ser ruim depois do Concílio Vaticano II. Cara, mas isso é Né? um absurdo. É total falta de conhecimento histórico, Como se né? antes do Não é assim. Concílio Vaticano II não tivesse abuso litúrgico, não tivesse nada disso, né? Pois Mas enfim, não é, vamos entrar em detalhes aqui, né? não vamos entrar nessa seara, não. Então, então o Newman, quando ele se voltou para os estudos patrísticos, né, quando ele começou a se aprofundar então na história da igreja, evidentemente ele se debruçou sobre a história dos concílios, né, dos primeiros concílios, né? Foi nessa ocasião que ele percebeu então que se ele continuasse sendo protestante, né, ele estaria tomando partido dos hereges, né, e não dos santos, né? Exato. E uma coisa que ele percebeu, e por isso ele não se desesperava, né, não se atormentava com as crises que a igreja passava, era justamente que ele percebeu que os tempos conciliares eram tempos de grande provação, né? Essas provações começavam antes do concílio e depois do concílio essas provações continuavam, né? E ele percebe então que normalmente é, duas coisas aconteciam, né, depois do concílio, né, de qualquer concílio, né, dos concílios que ele estudou, ele percebeu que havia sempre uma grande violência, uma grande quantidade de violência e intriga por parte dos atores conciliares. Se você estudar, por exemplo, o Concílio de Nicéia, isso aparece o tempo inteiro, não é? Não eram concílios pacíficos, não é? Muitas vezes envolviam calúnias, intrigas, não é? Facções dentro da igreja que se esforçavam por impor certas fórmulas, certos trechos, né, para que esses trechos fossem incorporados às fórmulas dogmáticas e tal. Então, isso ele percebeu, né, que os concílios envolviam grande violência por parte daqueles que participavam e também grande resistência às definições por parte da cristandade. Se você estudar todos os concílios da igreja, nenhum deles teve uma conclusão em um período pós-conciliar pacífico. Se estudar, por exemplo, a Exato. história do Concílio de Trento.
O Concílio de Trento não foi aceito na França, reconhecido na França, né? Por causa lá do galicanismo, depois que já estava já... Isso, pelo menos desde a época do Filipe o Belo lá, já havia uma tendência nesse sentido, né, no ambiente católico francês. Então, quando veio o Concílio de Trento, né, aqueles documentos todos do concílio, né, não entraram na França com força, houve uma reação muito forte, né? Então, determinadas partes da cristandade sempre vão rejeitar decisões dos concílios. Se estudar a história da igreja, isso aparece o tempo inteiro, né? Eu já até escrevi bastante sobre, por exemplo, o Concílio de Nicéia no meu Facebook, explicando que determinados termos usados no concílio, né, foram problemáticos naquele contexto, né? Os padres orientais, né, entendiam certos conceitos de uma forma, os padres latinos entendiam de outra forma, né, e foram 100 anos de desentendimentos, né, esclarecimentos, né, as pessoas queriam saber o que significavam conceitos que foram utilizados, né? Quer dizer, foi uma luta, não foi uma coisa assim simples, né? O próprio Santo Hilário de Poitiers, ele estava no Oriente, e ele percebeu essa confusão terminológica, né? Depois do Concílio de Nicéia, tentou entender, né? Porque nem todo mundo que rejeitava, né, o termo consubstancial era ariano, né? Alguns rejeitavam porque esse termo, né, ele podia sofrer uma interpretação saberiana, né? Então rejeitava o termo não porque fosse herege, né, mas porque havia percebido que nesse termo havia uma deficiência e a possibilidade de ser interpretado de maneira herética, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente estuda a história do concílio, né? Para não achar que todos os concílios foram pacíficos, triunfantes, né? A curto prazo, né? O contrário, todos foram absolutamente problemáticos, né? E o Newman dizia isso, ele dizia que os concílios geralmente eles agiam como uma alavanca, deslocando e desordenando porções do sistema teológico existente, provocando controvérsias. Olha que percepção. Aí você hoje em dia tem uma porção de jovens aí que quer discutir concílio e os caras não estudaram, pô. Até porque aqui no Brasil não tem bibliografia suficiente para o cara estudar o contexto de todos os concílios ecumênicos, né? E aqui você tem o quê? Meia dúzia de livros sobre o Vaticano II e a situação pós-conciliar. Mas cadê o livro que trata do pós-concílio de Trento, pós-concílio de Lyon, pós-concílio de Éfeso, pós-concílio de Constantinopla? Não tem nem sobre os concílios. O que nós encontramos são manuais. Mas faz um depois, resuminho de cada concílio. Mas e as polêmicas, as controvérsias em torno dos concílios? Não tem. Mas os caras então acham que entendem tudo sobre o concílio ecumênico. Então é uma visão romântica da história. Se o sujeito aparecer, eu estou falando isso aqui e vou aqui, ó, li todos esses livros aqui em inglês, em francês, em espanhol, eles tratam, né, de todos esses concílios, descrevem absolutamente aqui de maneira precisa o que aconteceu depois daquele concílio, mas essa bibliografia não está disponível, né? O cara não pode ser um monoglota, senão ele não vai entender nada. Mas só que fica um monte de gente aí dando palpite a respeito de concílio ecumênico como se dominasse absolutamente a história da igreja, que é uma coisa absolutamente complexa. São os cardeais do concílio Facebook primeiro, né? Eles não perdem tempo. Também sempre me pareceu uma coisa, Ângelo, inexplicável isso. Inexplicável. Entendeu? Outro dia mesmo, eu estava querendo fazer uma bibliografia a respeito dos concílios e tive dificuldade, porque essa bibliografia é uma coisa esparsa. Sim. Entendeu? Não tem nem como saber quais são os bons autores. Tem muito autor que escreveu sobre os concílios aí, de línguas difíceis, de alemão, entende? Agora, sim. E os caras querem falar sobre tudo. Só porque lê um livro lá do Roberto Demartey, que é suspeito pra caramba. Então, quer dizer, aí o cara lê 2, 3 livros sobre o Concílio Vaticano II e quer enxergar todos os outros concílios assim, às cegas, como sobre se todos fossem triunfantes. Exato. Na mesma ótica. É um absurdo. Entendeu? Um absurdo. Entendeu? Então, não dá para ser assim. O que é isso? Falta de conhecimento histórico. Falta de conhecimento. O cara leu o manual de história da igreja,
no âmbito da linguagem, né? Hã? Da mesma forma que aconteceu anteriormente, atualmente é do mesmo jeito, né? Um combate no âmbito da linguagem. Exato, exato. Entendeu? Mas assim, é uma coisa assim, absurda, né? Porque os caras não estão nem aí para a história, né? Lê um Não. manualzinho de história da igreja, lê o História Sagrada, e pô, o cara interpreta daquela forma, acha que aconteceu daquela maneira, entendeu? Outro dia, por exemplo, eu tomei um choque. Eu estava fazendo um estudo sobre Santo Atanásio e comecei a ler vários livros aqui de bons historiadores a respeito da crise ariana, e aí percebi o seguinte, olha, esse pessoal mais tradicionalista, esse pessoal que costuma romantizar mais a história, todos eles falam que Santo Atanásio lutou sozinho contra a crise ariana, né? Tem até aquele ditado, né? Atanásio contra o mundo, né? Aí eu falei, pô, mas ele não estava sozinho, não, porque os bispos do Egito e da Líbia estavam apoiando ele. O episcopado ocidental inteiro estava apoiando ele. O sujeito só foi perseguido ali, né? Pelos imperadores, pela guarda imperial, pelos arianos e pelos cismáticos melecianos. Né? Quer dizer, como é que ele estava lutando sozinho? Né? Até Santo Hilário de Poitiers apoiou ele, não era ariano. Quer dizer, está entendendo o problema? Então, o sujeito fica acreditando em mitos. Né? É um mito. É claro, o papel dele foi fundamental. Né? A teologia trinitária, né, precisa, ela arranca de Santo Atanásio e culmina lá nos padres capadócios. Então o papel dele foi fundamental. Né? Isso não tira o mérito dele no contexto da luta ariana. Sim. Né? Mas essa história de que ele lutou sozinho contra o arianismo, né, é um mito. Isso não aconteceu na realidade. Quando você começa então, a estudar a história, né, e ter contato com obras sérias, consulta as fontes, você percebe que isso não aconteceu. Né? Sim, E sim. que o mundo inteiro, né, não se tornou ariano, né, como o Santo São Jerônimo escreveu, né, mas evidentemente que essa frase ela é de cunho retórico, né? Mas o sujeito lê aquela frase ali e acha que aconteceu aquilo ali de fato, né? Que todo Sim. mundo havia se tornado ariano e que só Santo Atanásio estava lutando contra todo mundo. Quer Uhum. dizer, é um absurdo, falta de conhecimento histórico, entende? Por quê? Porque o sujeito quer conhecer a história da igreja através do manual, entende? Então, acho que não dá para ser assim, Sim, sim. entende? Quer fazer algum comentário, Anjo? Eu acho que eu estou falando muito rápido. Eu fiz um rascunho aqui e achei que fosse Não, ficar mas 3 horas falando aqui. não, Mas eu mas estou tá vendo que eu bom. já saí atropelando aqui um monte de coisa aqui, entende? Sem problema não. Acho que fizeram uma pergunta aí. Quais as obras de Newman que ele aborda esse Ah, aspecto histórico? Quais obras são? por exemplo, ele aborda esses aspectos históricos no livro que ele escreveu sobre os arianos do quarto século, né? Certo. Alguns ensaios também sobre os padres da igreja também tratam desse assunto. Então, por exemplo, em espanhol existem os ensaios históricos, né, do Newman. Então ele aborda isso aí também muito bem. Então, são ensaios do período patrístico. Então ele escreveu sobre São Bento, São Basílio, sobre Santo Atanásio, né, e são trabalhos de cunho histórico. Né? Sim, O sim. tratamento do tema é historiográfico. Né? E nós não temos nada disso aqui. Entende? Então, tudo isso aí aparece ali, onde ele trata desses problemas conciliares, né? Dessas dificuldades dos períodos pós-conciliares, tudo isso é tratado de maneira esparsa nessas obras. Entende? Então, nós ainda estamos caminhando, né, aqui no Brasil, agora, só agora que foi traduzido aqui o desenvolvimento da doutrina cristã, né? Mas aqui assim, nós estamos engatinhando nesse negócio. Nós não temos nem apologia ainda do É cardeal por- Newman aqui.
Pois entre é. nós, né? É porque eu acredito que a maioria dessas obras ele escreveu no período que ele era anglicano, que foi no período de investigação ali, os Sim, próprios tratados dos sim, tempos lá, né, os Tracts for the Times. A gente não tem traduzido. Inclusive tem até um amigo nosso sim. da anglicano que está fazendo a tradução do Tract 90, do Tratado 90. Daí, futuramente, a gente vai auxiliar aí na divulgação dele. Então, eu Ah, legal. acredito que muitas obras do período anglicano dele são muito omissas, mas tem muita coisa boa que, vamos dizer assim, né, que dá para aproveitar, vamos dizer assim, né? Tanto é que ele não abriu mão do que ele escreveu, né? Tanto é que ele tem até Então, ele fez uns escritos sobre a questão da doutrina da justificação. E aí ele tem duas versões, né? Um período em que ele era anglicano e outro período que ele era católico. Então, assim, a segunda versão, ele fez apontamentos, né? Corrigindo a primeira versão, mas não desprezando aquilo que ele escreveu, né? Então, vamos dizer assim, Newman era católico, vamos dizer, sim, desde berço, só que ele foi perceber isso só depois, né? Mas é interessante ver exatamente. que essas obras dele elas têm uma continuidade assim também, né? Sim, sim, sim. Então, é o tipo de coisa que merecia uma tradução com notas, né, de especialistas, né? Acho que valeria a pena, né? Mas, enfim. Então, é importante. Esse aspecto do Newman historiador sempre me chamou a atenção por causa disso, né? Porque ele acabou transferindo a apologética para o campo da história, né? Isso é Exato. importante. Alguns padres da igreja já no passado já faziam isso, né? Então, por exemplo, quando Santo Irineu, quando Tertuliano ele começou a contestar lá os gnósticos, né? Eles vão apelar para a história, para a sucessão apostólica. Olha só, nós temos aqui a lista dos bispos das igrejas, né? Sim, São igrejas históricas, né? Nós temos a relação aqui do episcopado, pereré, né? Então ele está apelando para a história, né? sim. Vocês aí estão inventando essas genealogias malucas, que não tem fundamento histórico nenhum, que ninguém sabe de onde veio, né? Então, quer dizer, mais ou menos isso o Newman ele vai fazer, né? Para mostrar que o protestantismo não tem nenhum fundamento histórico, patrístico, apostólico, né? Isso é importante, né? E E eu aí acho que é as algo, pessoas às vezes, né? eu acho que assim, Algo? Não entendi. não é algo que demanda uma vocação intelectual, né? A pessoa que se predispõe a conhecer a verdade, ela simplesmente vai em busca, né? Então, a gente tem uma obra interessante, né, do padre Sertilhães, né, que é a vida intelectual. Então, ele ali ensina de forma muito prática como viver, né? Não necessariamente a vocação intelectual, mas como de forma prática ir em busca, né, dessa verdade através da história, através dos estudos, de forma simples, não através, né, não através de forma famigerada, estudando, né, buscando, lotando minha biblioteca de diversos livros, né, vamos salvar a alta cultura e enfim, mas de forma, né, cada um da sua maneira, né, cada pessoa tem o seu modo de ir em busca, né, eu acho que é Claro, interessante. sim, Tanto muito, é que muito bacana. E é legal. Hã? complemento à vida intelectual, né? Porque é o modo prático do cristianismo. Fala um pouquinho do livro aí do senhor, como que surgiu, qual que foi a motivação do senhor para o pessoal se interessar aí, que a obra é bem interessante. Tem diversas citações lá de Newman, viu, gente? Sim, sim. Não, então, o que acontece? Quando eu me converti, né, eu me converti através da leitura do livro Adversos Aireses, né, do Ireneu de Lyon, Contra as Heresias. Né? Eu fazia parte do meio esotérico e eu queria conhecer mais do gnosticismo. E aí eu falei, pô, vou comprar esse livro aqui, mas vou ler só a parte Que gnóstica, né? interessa. Eu só estou interessado nas escolas gnósticas. Eu Certo. não quero saber de cristianismo, não. Aí comecei a ler aquele negócio. Aí
quando o Irineu de Leão começou a bater no gnosticismo, aí eu falei, pô, vou continuar lendo, vou ver até onde isso vai dar. Aí li o livro no final. Aí terminei o livro convertido, porque quando ele diz assim, tem um momento que ele diz assim, olha, se Deus não desceu, não tem como o homem subir. Ou seja, se Deus não veio participar da vida humana, não há como o homem participar da vida divina. Aquilo ali acabou com todo o resíduo gnóstico que havia no meu espírito. Eu É o me verbo converti que se nesse fez momento. carne. Me converti nesse momento. Aí larguei, aí comecei a ler os padres da igreja, li Agostinho, né? Então, a minha porta de entrada no catolicismo foi via patrística, Sim, sim. né? Comecei por aí. E como eu sempre tive essa vocação para a vida intelectual, eu sempre, quando lia lá algum livro de patrística, eu queria ver como é que os padres da igreja viviam e viam a vida intelectual. E toda vez que alguém dava um conselho sobre a vida intelectual, sobre a vida de estudos, eu anotava. Né? Então, li Origens, li todos eles. Bom, gostei desse conselho, eu anotava. Chegou um momento que eu havia reunido, sim, uma quantidade enorme de informações a respeito de como viver a vida intelectual desde a perspectiva da fé católica, desde a perspectiva patrística. Eu falei, pô, vou fazer um livro sobre isso. Aí comecei a rascunhar, né? E aí o Sim. livro foi sendo ampliado, aí eu incluí também os medievais, né? Até chegar no Newman, né? E o Newman me inspirou, sem dúvida alguma, o padre também James Shaw, né? Faleceu, acho que ano passado, se não me engano, um ano retrasado. E aí o livro nasceu dessa forma, né? A partir dessa coletânea de citações dos padres da igreja a respeito da vida intelectual, né? Bacana. Foi uma experiência bem legal, né? Porque assim, eu nunca me conformei em viver a vida intelectual assim de maneira profana, né? Porque eu sou católico, então eu acho que eu tenho que viver a vida intelectual de maneira católica, né? Então, eu Exato. sempre tive algumas figuras assim da tradição católica como modelos e guias, né, na minha caminhada, né? Então, Santo Agostinho, os padres da igreja, o próprio Newman, né? Sim. E eles continuam sendo fonte para mim de inspiração até hoje, né? Me identifico muito, né, Bacana. com todos eles, E o entende? trabalho? O trabalho do senhor lá na Fundação Biblioteca Nacional ajuda o senhor um pouco a essa reflexão também, quando o senhor lidar lá com o trabalho ordinário do senhor? Fala um pouquinho aí do dia a dia do senhor Sempre, lá. né? Sempre porque amplia, né? Amplia o nosso leque intelectual, né? Ali, todo dia eu fico sabendo de uma coisa que eu não conhecia, né? Eu Hoje, por vejo sempre as exemplo, postagens lá. hã? Eu sempre fico acompanhando as postagens do senhor lá no Facebook, eu acho muito interessante. Eu só não saí do Facebook ainda por causa do senhor, que daí eu fico vendo de interessante que tá lá e vou compartilhando. Mas Não, prossiga tem aí. muita coisa bacana. Tem muita coisa. Por exemplo, outro dia eu estava fazendo uma revisão no trabalho de uma autora e descobri que lá na Biblioteca Nacional nós temos obras, né, que eles chamam de incunábulos, né, que foram produzidas ali logo no contexto da invenção da imprensa. E temos assim Santo Agostinho, Boécio, Santo Isidoro de Sevilha, né, que são verdadeiros tesouros assim. E tem gente assim se debruçando com interesse, né, sobre essas obras, né? Isso é muito bacana. Então a gente acaba descobrindo que tem gente fazendo trabalho decente, entende? Em Sim, torno é, desse acervo, entende? E isso é bacana, né? eu Isso dá acho um pouco de que esperança, né? sim, sim. E a gente tem que acabar, eu acho, um pouco com esse espírito pessimista, né? De que, já está tudo perdido, né? A cultura já está toda deteriorada, vamos largar de mão. Não, a gente tem que buscar renovar, né?
Então, Claro, mas tem é cada um da parte. a iniciativa interessante aí do pessoal do Instituto Newman, que é de educação clássica, né, que tem esse incentivo Sim, ao estudo dos grandes fenomenal. livros. Então, tem o apostolado cardeal Newman, que é voltado também para essa parte de acolhimento de ex-protestantes. Então, assim, tem trabalhos interessantes, né? É, lógico. Sim, sim, claro. Sim, exatamente. Exato. Sim, exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acho que é, o meu, não, o seu, né? Então, assim, para a gente começar a encerrar aqui, que eu acho que faltam uns 15 minutinhos aí, né? Ah, tá. Então, eu queria fechar aqui comentando um artigo que eu li há algum tempo, do Dr. Adam DeVille, né, professor associado, presidente do Departamento de Teologia e Filosofia da Universidade de São Francisco. O artigo se chama Newman e os problemas da história intelectual católica. Esse artigo é interessante porque o Dr. Adam ele faz uma crítica, né, à intelectualidade católica contemporânea, justamente por causa desse desprezo em relação à história da igreja. E ele apresenta, então, Newman como um modelo de alguém que olha de maneira significativa para a história da igreja, né? E aí eu separei alguns trechos aqui que eu gostaria de comentar. Ele diz assim, que a cada ano que passa, estou cada vez mais convencido de que muitos problemas dentro da igreja atual e entre cristãos são de natureza historiográfica. Preferimos escrever e ler a história de uma forma equivocada, de modo que nossa leitura acaba amplificando ou negando a confusão atual, porque nós somos muito seletivos, né? Então, o sujeito quer entender o concílio, aí ele vai pegar só aqueles livros que concordam com a opinião dele. E aí você amplifica o problema, não é isso? Por outro lado, também você tem aqueles que querem ler só também, né? Visões também que concordam com as suas posições. E aí você nunca tem, né, uma visão mais ou menos imparcial do problema. Né? E aí ele comenta aqui, por exemplo, hoje, entre alguns católicos, é como se a história terminasse em algum lugar entre 1958 e 1962, com a morte de Pio XII e a abertura do Vaticano II. Para outros, a igreja é a vida depois de 1965, quando o concílio termina. Né? E é justamente assim, nós estamos vivendo, né, essa época. Né? E aí ele diz aqui que Newman era avesso à ideia de vasculhar a história em busca de maneiras de condenar ou elevar o presente. Porque muitas vezes, dependendo da nossa perspectiva, esse processo é frequentemente auxiliado por altas doses de romantismo. Né? Isso contamina a compreensão histórica. Né? Por quê? Porque a gente acaba se deixando levar pela paixão, né, cara? E aí você já distorce tudo, já vê tudo distorcido, ou tudo maravilhoso, ou tudo muito obscuro, trevoso, né? É claro que tem algo Exato. errado aí, né? Porque a história, ela não é preto e branco, né, cara? É uma coisa cinzenta, né? E o Newman chegou até a escrever sobre isso. Ele diz assim que ele sabia, né, que os católicos eles constantemente são tentados a entrar em desespero com o estado atual da igreja. Isso acontece em todas as épocas, né? Só que a história da igreja ela não é constituída só de triunfos. E aí foi por isso que ele escreveu, olha, a igreja é sempre militante. Frequentemente está ganhando e perdendo em partes diferentes do seu território. Então, por exemplo, a igreja está perdendo na Europa, mas está ganhando na África.
Entende? Isso é Então, assim o tempo inteiro. A igreja perde aqui e ganha ali. Né? Então, essa visão que é importante, que o católico tem que ter essa visão. E aí ele continua. Mal estamos cantando o Te Deum quando temos de voltar para os nossos misereres. Nós fazemos progresso por meio de reveses. Perdemos Estevão para ganhar Paulo. Matias substitui Judas, o traidor. E assim foi em todas as épocas. É assim também a nossa época. Então está muito claro. A história da igreja é assim. Né? Só que as pessoas acabam vendo ou está tudo muito ruim ou está tudo maravilhoso. Né? Quer dizer, é claro que há um erro, né, nessa visão, né, a respeito da história. Né? Então, ele dizia que, Newman, né, que era necessário que nós compreendêssemos sempre o contexto das lutas da igreja. Então, você vai estudar o contexto lá do Concílio de Nicéia, ou o contexto, por exemplo, dos sílabos, né? Das condenações, por exemplo, ao modernismo. O contexto tem que ser compreendido. Né? Então, eu até anotei aqui, para não esquecer de falar sobre isso. Hoje em dia é muito comum as pessoas tirarem citações dos papas de certos documentos e jogam na cara do outro para o herege. Olha só o que esse papa disse. Só que tem um problema. O sujeito não pode compreender bem aquela sentença que ele recortou de uma encíclica ou de um texto papal sem entender o contexto, a moldura contextual, a moldura histórica em que aquele texto está inserido. Não é assim que a gente lê a Bíblia? Você vai entender aquele evangelho, aquela citação, por exemplo, tem que entender o contexto. Olha, isso aqui está escrito dessa forma porque se dirigia aos judeus. Né? Isso aqui está escrito assim porque se dirigia aos pagãos. Né? sim, sim. Então, o contexto histórico tem que ser conhecido. Mas os caras querem jogar recortes de encíclicas na cara do outro sem conhecer a moldura histórica em que aquele trecho, aquela encíclica, aquela carta, aquela condenação está inserida. É claro que isso é um absurdo. Né? Isso é uma forma de analfabetismo histórico. Pô. Sim, sim. Entende? O cara tem que compreender o contexto. Ele tem que compreender o significado de certas palavras em certos contextos. Né? E os caras acham, não, o cara lê lá a palavra lá, liberdade religiosa, liberdade de consciência. Né? Aí passam 100 anos, ele lê essa palavra de novo e acha que está falando da mesma coisa. Às vezes não está, pô. Exato. Às vezes não está, porque também depende do grupo que está usando aquela expressão. Às vezes determinados grupos ideológicos usam determinados termos num sentido. Não é? O próprio Newman reclama que a palavra consciência era entendida assim, de diversas formas, mas nunca como submissão, né, à verdade. Exato. Né? Então, você falava, para muitos grupos, consciência era igual ao subjetivismo, ali no finalzinho do século XIX. Sim. Né? Mas você vai ler lá a carta do Newman ao Duque de Norfolk e vê que não é nada disso. Entendeu? Então, o sujeito... Tanto é que ele brinda primeiro à consciência, depois ao Papa, né? Acho que é nessa carta que ele fala, né? Um brinde primeiro à consciência e depois ao Papa. Sim, sim. Então, mas você tem que entender o sentido da palavra consciência usada nesse contexto. O que ele está querendo dizer? Qual a definição dele de consciência? É definição liberal? Não é, pô. Entende? Só que se o cara não entende o contexto, entende? Ele vai, muitas vezes, achar que o Newman usou ali a palavra consciência no sentido liberal. Exato. Então, esse é o grande problema. Os caras não querem conhecer histórias, querem recortar o documento e jogar na cara do outro. Pô. Sim. Que é mais cômodo, não dá né? É mais cômodo. Porque você compreender todo o contexto e refletir sobre aquilo demanda cadeira, demanda tempo ali de estudo. O pessoal não está afim disso. Não quer. É mais fácil chegar ao herege. Entende? Sim. Eu vou aproveitar agora, Ângelo. O pessoal pediu indicação bibliográfica, você falou, né? Sim, pode mandar ver aí nas indicações.